Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui ao nosso sábado juntos, ao nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre culturas, tradições, nós vamos focar na cultura espanhola e tem tanta coisa linda pra gente aprender, tanta coisa importante, especial. E você sabe que quando eu penso em quem somos, me vem a certeza de que carregamos muito mais do que apenas o nosso nome, o nosso jeito ou a nossa história individual. Nós somos reflexo de um caminho que começou lá atrás, na sabedoria dos nossos avós, na coragem dos nossos pais, nos sonhos que foram plantados por gerações que vieram antes de nós. Cada valor, cada tradição, cada gesto que aprendemos dentro de casa é um pedacinho desse legado que hoje habita em nós. E é bonito perceber que, ao mesmo tempo em que somos herança, também somos largada. Somos início de um futuro que ainda vai ser escrito. E a vida é esse fio contínuo que passa ali pelo passado, presente e futuro. O que herdamos não é apenas memória, é base, é alicerce. E o que entregamos adiante será também herança para os que virão depois. Então que possamos honrar quem nos antecedeu e caminhar com a responsabilidade de deixar um rastro de amor e de valores que inspirem os que estão chegando. Isso é cultura, isso é história, isso são valores, família, amigos. Essa é a nossa homenagem para você que está aí do outro lado. Sejam bem-vindos. Gente, é o seguinte, ela é mestre em história e hoje vem falar sobre a riqueza da cultura e da história espanhola. Bem-vinda, Anelise Vergara. Tudo bem, Anelise? Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ó, nós temos uma mesa linda. Aliás, parabéns, viu? Ao nosso cenógrafo, a nossa produção, direção. Tá linda a mesa, olha... Bom demais. Minha próxima convidada é especialista em vinhos, empreendedora. Hoje ela veio compartilhar um pouco sobre as dicas de vinhos espanhóis. Natália Buozzi. Tudo bem, Natália? Isso. Como vai, querida? Obrigada mais uma vez, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Que região que nós falamos da última vez, você lembra? Nós falamos de Portugal. Ah, é verdade. Foi uma homenagem a Portugal. E agora estamos no vizinho. Muito bem. Obrigada por estar aqui, viu? E ela é uma chefe renomada, neta de espanhóis. Transforma sua especialidade, que é a paella, em uma verdadeira celebração cultural e afetiva. Bem-vinda a nossa chefe Mireia Vila Garcia. Tudo bem, Mireia? Tudo bom? Boa noite, querida. Obrigada por estar aqui, viu? Olha, a mesa tá lindíssima. Tá linda. Linda, e linda e deliciosa. Nós já vamos provar. Meu próximo convidado é descendente da realeza espanhola, dono de uma carreira internacional muito bem sucedida. E vem hoje ao nosso programa o nosso príncipe cantor, Juan de Borbón. Tudo bem, Juan? Muito prazer muito em conhecê-la. Linda, linda, linda. Boa noite. Que prazer ter você aqui, viu? É uma honra. Muitíssimo muito obrigado obrigada pelo carinho. Mas eu tô sabendo que o seu nome é um pouquinho mais longo do que esse que eu falei. Vocês estão preparados? Você está preparada? Eu estou preparada. Juan, Alberto, Pedro, Alcântara, Fernando, Gabriel, de Coelho, de Lisboa, de Padilla e de Borbón e Borbón. E não é mentira e não é brincadeira não, viu? É real. Obrigada por estar aqui, nós já vamos papear bastante, viu? Olha, minha próxima convidada é atriz, cantora, traz ao palco toda a tradição e intensidade da música flamenca. Seja bem-vinda, Isadora Arruda. Bem-vinda, Isadora. Quem acompanha é o músico Yuri, o palco é de vocês. No puedo creer que tanta felicidad haya llegado hasta mí y puedo creer y aprendí que siento el cielo alcanzar de tanto que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es de enamorarme otra vez, por eso debo insistir y no puedo así resistir, por eso no puedo así quitar mis ojos. Y me comprendo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me deje, que ya que te encontré pues voy a amarte siempre, quiero amarte. Te quiero mucho y me comprendo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito.
besito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me deje. Y ya que te encontré, voy a amarte siempre. Quiero amarte. Bravo! Isadora, seja bem-vinda. Yuri, bem-vindo também. Muito obrigada por estar aqui, viu? Isadora, querida, que coisa boa ter você aqui. Deixa eu pegar seu microfone, que está aqui. Eu quero que você conte um pouquinho, compartilhe um pouco com a gente da sua história. Você nasceu aonde, Isadora? Nascida e criada em São Paulo. Nascida e criada em São Paulo. Como é que veio essa paixão pela música, pela cultura espanhola? Bom, eu comecei no teatro, trabalhei com televisão, cinema. E eu tinha um colega de cena que começou a dançar flamenco. E era flamenco o dia inteiro, entre um ensaio e outro. E eu falei, gente, o que é esse tal flamenco que ele tanto fala? E quando eu pesquisei, eu falei, eu quero isso pra minha vida. Mas eu comecei no baile. E o cante foi uma consequência. E lá se vão quantos anos direcionada a essa cultura? Entre idas e vindas, uns 17 anos já. Já morou lá ou em algum lugar da Espanha ou teve algumas passagens só? Como foi? Já morei em Madrid, passei uma temporada de 3 meses, me dedicando e mergulhando no flamenco, vivendo o flamenco no dia a dia. Que legal. Daqui a pouco nós vamos conversar mais. Yuri, muito obrigada por estar aqui com a gente também, viu? A Annelise é professora de História. Annelise, para a gente começar de uma forma bem informal, eu queria que você mostrasse, apontasse para a gente um pouco da cultura espanhola que está refletida aqui nessa mesa, para começar. Obrigada, Amanda. Olha, a gente tem muitos elementos aqui, né? A começar, por exemplo, pela comida, que eu acho que logo mais a gente vai conversar. Mas a gente tem a paella, a gente tem a fritada, todas as comidas muito próximas, né? Alguns elementos também, por exemplo, as flores, ali tem os sapatos, né? O salto, o chapéu, que é muito próximo do flamenco. O touro das touradas também, o cravo, né, as flores, a castanhola. A castanhola e a cor vermelha, né, que é a cor também da bandeira da Espanha. Esse pentinho do cabelo, eu não sei se a câmera consegue filmar, tá bem ali na frente, tem um pentinho ali perto das flores, é muito típico. Ah, lá está. É muito típico, né, Isadora, esse pentinho no cabelo? Sim. Deve ter um nome que eu não sei falar. As peinetas ou penecídios, que quando são menores. Ah, e flores também. Sempre. Sempre flores no cabelo, acessórios maiores, sim, roupas com muito vermelho. Eu vim também em homenagem à cultura, viu, gente? Tudo isso faz parte, né? É uma cultura que traz um pouco de... me parece mais extrovertida, colorida, viva. É muito mais pra frente, né? Extrovertida pra fora mesmo, né? Então a gente tem isso muito próximo até do Brasil depois, né? Com essa influência, essa junção de valores. E, por exemplo, aqui a gente está reunido numa mesa em torno da comida, festejando. E isso veio muito também da cultura espanhola, da cultura portuguesa, que está aqui na América do Sul também, no Brasil e América do Sul de forma geral. E falando em mesa, a nossa chefe Mireia pode nos contar um pouquinho de tudo que trouxe aqui. E já dizendo a você que ela me explicou que tanto faz dizer paella ou paeja, né? Que na Espanha, sim, é paella, né? Exato, na Espanha é paella. Então o LL, que é o EIE, tem o som como se fosse um LH aqui pra gente. Mas não está errado quem mora no Brasil e diz paeja. Não está errado. A gente tem uma influência aí da América Latina, na verdade da América do Sul, Uruguai, Argentina, que o LL para eles tem esse som de J. Então por isso muita gente aqui no Brasil diz paeja. Mas na Espanha é paella. E é um prato único, eu queria que você falasse um pouco o que esse prato representa. É um prato coletivo. Diz que na Espanha, eles comem até dentro da própria... Como chama isso? Paella. 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 Do próprio instrumento ali. Isso, a paella ela recebe o nome por conta da panela, tá? Essa panela se chama paella. Então, é o disco de arado, né? Que é o quê? O disco de arado do Isso. Brasil. Uhum. Exato. Todo arroz que você fizer nessa panela vai se chamar arroz em paella. Então, a gente tem aí uma variedade imensa de receitas de paella, tá? É um prato coletivo, a gente pode ver que é um prato também muito completo, né? Sim. Ele tem o carboidrato, a proteína, as verduras. A gente vai encontrar diversos tipos. Por exemplo, a gente tem a paella valenciana,
que é, digamos, a pioneira. Tá? A paella valenciana não leva absolutamente nada de frutos do mar, por exemplo. Ela leva apenas carne de coelho, vagens, então é diferente, né? Aqui no Brasil... Então a apresentação da paella não é sempre deste jeito, depende da região lá. Depende da região lá. A gente tem, por exemplo, uma paella muito comum na época de Páscoa, que é uma paella de bacalhau com couve-flor. E é uma delícia. Então, todo o arroz que a gente fizer nessa panela vai se chamar paella. É muito legal, você falou do disco de arado. Eu tenho um tio no interior, Cal, um beijo pra você. Ele faz, e aí de diversas formas, com carne de porco, carne, frango, com frutos do mar, enfim, dá pra... Aí o brasileiro vai criando também, diversas formas, né? Como e é muito gostoso. O entrevero, né? Isso. Da região lá do sul, né? Natália, vamos falar das bebidas. Agora eu já quero propor um brinde, mas primeiro você me conte quais vinhos você escolheu. São vinhos típicos espanhóis. Qual é a principal característica deles? O que eles têm de diferente das regiões? Eu trouxe 3 vinhos principais aqui. Eu quis trazer um para combinar, para harmonizar com a paella, mas os outros 2, então o tinto e o terceiro, eu trouxe para a gente falar do quanto emblemáticos são. Então o primeiro é um vinho branco da região de La Mancha, que é justamente ali a região central, a meseta central da Espanha, é de onde partem 50% dos vinhos da Espanha, né? Então esse é um vinho especial para a paella. Depois eu trouxe aqui um Tempranillo de Rioja, então ele é um criança, e a gente vai falar sobre isso também, justamente porque é um dos mais emblemáticos. Eu acho que tem que ter um Tempranillo, né? Tempranillo ou Tempranillo? Tempranillo. Ou, no caso, o último vinho, que é o terceiro, ele é um Jerez. Ele é justamente de Jerez de la Frontera, que é bem ao sul do país. E ele é, digamos assim, um vinho único. Você não encontra ele em nenhum lugar do mundo. Então, eu quis trazer ele pra gente degustar. É este aqui? É o terceiro, isso. Então este é o que combinaria mais com a paella. Com a paella. Estes 2 você acha que são muito característicos de lá e que a gente tinha que provar. Exato, exatamente. Então, com qual nós vamos fazer o nosse brinde? Cada um escolhe o que gostaria. Então, vamos lá. Saúde a todos, gente. Saúde. Obrigada. Saúde a todos vocês. Juan, saúde. Mireia, salute. Saúde. Isadora, Juan, saúde a vocês também. Esse brinde se estende a você que está em casa, que você possa absorver um pouco dessa cultura espanhola, mas acima de tudo, dos valores, né? Das tradições, de tudo aquilo que a gente tanto enaltece. Deixa eu tomar um pouquinho para dar sorte. Ai, delicioso, Natália. Muito bom. Esse vinho é um vinho que está no menu degustação da Helena Rizzo, no Mani. Então eu falei... Tenho que levar esse vinho para essa noite, que eu acho que merece. Delicioso. Juan, vamos falar um pouquinho da sua história, que passa aí por descendências, culturas, momentos tão diferentes. Você me contou que nasceu na Argentina. Nasci na Argentina, saí com 8 meses da Argentina, que meu pai era diplomata. Sim, veio espanhol. Para o Brasil. Não, fui para a Espanha. Da Espanha, fui para Biarritz. De Biarritz, minha mãe se separou do meu pai, que era brasileira, e eu vim para o Brasil com 8 anos. Mas sou espanhol, argentino e brasileiro. E adoro cantar em espanhol, em francês, em inglês, em espanhol. Você canta em 5 idiomas? 5 idiomas. E samba muito bem também. Granada, terra sonhada por mim. Granada também. E o que essa mescla de culturas mais criou em você? Tanto na sua personalidade musical, quanto na sua personalidade mesmo como homem? Olha, a princípio eu recebi muito bullying, né? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu tentava falar o português, né? Não com sotaque espanhol nem nada. Isso, então, eu tinha bullying por causa do Juan Alberto, Pedro Alcântara, Gabriel Fernando, de Coelho de Lisboa, de Paris, Bourbon também. Mas o que me fez vibrar é que a música espanhola, ela tem o quê? Musicalidade. A música brasileira, o que tem? Musicalidade. Então, desde o tango ao bolero, a música espanhola, ao samba, tudo tem uma energia muito forte. Como eu sou ator também, de novela e tudo mais, que eu não faço mais novela, mas eu só prefiro cantar,
Inclusive, eu posso fazer uma divulgação do meu trabalho? Claro. Juan de Bourbon canta Calbi, estou com um grande sucesso, fazendo o Brasil inteiro. E Conceição, eu me lembro muito bem, e assim vai. E canto boleros, etc, etc. Agora, o que mexeu comigo foi a criatividade de eu poder atuar como ator cantando em várias nações. Ou seja, estou na Espanha, estou no México, estou no Brasil, estou na beira do samba, do morro, entendeu? Aliás, não é mais morro, é comunidade, né? E isso me fez ser um artista completo, feliz. Eu sou muito feliz cantando. Que coisa linda, muito legal, muito legal. Annelise, o que você acha que são algumas curiosidades culturais espanholas que influenciam no cotidiano brasileiro? Olha, acho que especialmente quando a gente fala da comida, né? Por exemplo, o uso do azeite, que é bem tradicional na região ali da Península Ibérica, onde fica a Espanha e Portugal. E eu falo que é a trindade, assim, é o azeite, a cebola e o alho. Né? Então, assim, isso veio pra gente, né? E aí a gente começa a utilizar isso para fazer o nosso refogado, né? Então, não tem como não falar de arroz e feijão sem o refogado da cebola, do azeite e do alho. Tem uma outra questão também que é bem bacana, que são das nossas cidades. Então, os espanhóis trouxeram aqui para a América do Sul, e os portugueses também, aquela organização da cidade com a Praça Maior, né? Então, a gente tem ali a praça, a Igreja da Matriz, e a cidade se constrói em torno dela. Então, se a gente pegar, por exemplo, Salvador, Ouro Preto, a gente tem essa configuração, qualquer cidade de interior, e até na América do Sul também. No Peru, em Lima, a gente tem assim, no Chile, em Santiago. Então, são questões aí do dia a dia que a gente presencia. As construções também, aqueles sobrados que geralmente têm 2, 3 andares, com as janelinhas e o balcão, e são todos bem coloridos. Tudo isso também foi presente, né? Foi influência dos espanhóis. Coisa linda, né? O que vocês quiserem colaborar, gente, com informações e partilhar um pouco com a gente, fique à vontade mesmo, que a pergunta não for direcionada para vocês, Deixa eu falar tá? uma coisa. Eu morava em Madrid, na Calle Toledo, que é umbicada na Praça Maior. E a Praça Maior tem várias ruas, não é? Que você conhece, né? Que se torna como se fosse assim um pátio de recreação. Eu estou falando de séculos atrás, logicamente, e hoje em dia também. Então eu assisti muitos shows, assisti Madonna, que hoje em dia que ela fez lá, assisti vários cantores internacionais que se apresentavam na Praça Maior, que era umbicado por várias ruas, inclusive na rua que eu morava, que é a Calle Toledo. E era assim uma festa constante. E você deve saber que a Praça Maior é assim como se fosse não sei, aqui no Brasil, qual seria? Eu acho que talvez em Salvador, Ouro Preto, é um grande centro cultural. Exatamente. Assim, isso é uma coisa muito peculiar da Espanha, que também tem em Barcelona também. Olha, Mireia, além da paella, você trouxe algumas entradinhas, vamos dizer, também típicas, né? Eu queria que você mostrasse e falasse um pouquinho. Isso, eu trouxe poucas perto da variedade que existem, né? Mas eu trouxe as que são mais conhecidas, digamos assim. Então, a gente tem a tortilha, que nada mais é do que ovo e batata e azeite também. Tem um segredinho para fazer, que é o segredinho de como se faz a batata. Ela não é uma batata frita por imersão, ela vai no azeite, mas ela acaba como confitando. Aí depois a gente junta com o ovo, põe na frigideira e faz a volta com o prato, que é uma coisa linda de se ver. Existem campeonatos de tortilha na Espanha. É bem interessante. E a outra tapa muito famosa também é o jamón, que vai então na fatia de pão com o tomate e a fatia de jamón. Que Natália combina tão bem com vinhozinho, né? Um jamón, uma brusqueta dessas. Que tapa que não combina com vinho, né? Verdade. Na verdade, eles têm essa cultura que muitas vezes o vinho e a comida, ele não é necessariamente harmonizado no sentido didático da coisa quando a gente fala da França, né? O que eu quero dizer com isso? Que como eles estão sempre em volta de uma mesa, compartilhando e pegando essas várias tapas, né? Esses beliscos, o que acontece?
acontece? O vinho que está na mesa, ele pode variar demais. Então, eles não são tão ligados na harmonização quanto, por exemplo, a França, né? Então, exatamente, o belisco. E aí, você vai pegar um vinho que você vai acompanhar, muitas vezes, a refeição inteira. E tá tudo bem, Muito né? legal, muito legal. Olha, nós vamos para o intervalo agora e eu gostaria de convidá-los para que a gente vai degustar um pouquinho aqui, a Isadora e o Juan também, durante o intervalo. E podemos ir com música? Jai que jai que jai, jai que jai que. Bihella la merced, bihella la merced. Mi gustito logré y el hábito bien rompé. Porque mi Dios compañero y el hábito bien rompé. Eres más pura que el viento que corre por Santiago. Eres más pura que el viento que corre por Santiago. Y tu mano son la herencia del pueblecito gitano. Y tu mano son la herencia del pueblecito gitano. Que te cite y no te levantes, pues esquina vuelva al instante. Que te cite y no te levantes, pues esquina vuelva al instante. Olha que mesa linda, que cenário lindo. Hoje nós estamos homenageando a cultura espanhola, gastronomia, vinhos, né? Muita arte, música, história, cantores. Olha, uma delícia o programa. Espero que você esteja gostando. Daqui a pouquinho ele sobe pro YouTube também. O Instagram, Amanda Françoso Oficial. Lá você encontra meus 2 livros. Tá foto aí pra você, o Pare, Pense e Reflita. E o Diário da Vitória também. Vai ser um prazer pra mim fazer parte da sua jornada de desenvolvimento humano, inteligência emocional, autocura, que são esses assuntos que os 2 livros abordam. E já que nós estamos falando de artistas, eu vou trazer agora uma artista muito especial. Ela é bailaora, produtora e diretora do estúdio Conarte Flamenco, com formação clássica e passagens por tablados na Espanha, Argentina e Brasil. Já dividiu o palco com grandes nomes internacionais e hoje vem compartilhar curiosidades sobre o flamenco e apresentar, lógico, um número muito especial que vai abrilhantar aqui o nosso sábado à noite. Seja bem-vinda, Ana Paula Campoy. Tudo bem, Ana Paula? Que linda! O palco é todo seu. Obrigada. Suena la margarita con ser Romero. Con ser Romero sueña la margarita con ser Romero. Sueña la margarita con ser Romero. Con ser Romero para y ve la Virgen el sombrero. Para y ve la Virgen el sombrero. Y yo, señora, sueño con la marisma. Y yo, señora, sueño con la marisma ya todas horas. Amapola que escapó entre los trigos, que escapó entre los trigos, la historia de una amapola que escapó entre los trigos, la historia de una amapola que escapó entre los trigos, que escapó entre los trigos. Dicen que ella vio un almendro, dicen que ella vio un olivo, dicen que ella vio la luna por el medio de un camino. Por la mañana es el lunes del gentío. Dicen que bajo del cielo con la Virgen de Rocío
Que linda, Ana Paula Campoy. Seja bem-vinda, meu amor. Pode se sentar. Que linda a tua dança. Gente, a dança flamenca, ela não é uma coisa que a mulher fica poderosa. É uma coisa muito linda, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que essa dança te encontrou pela vida. Bom, o flamenco, ele é realmente uma coisa meio apaixonante. Eu sempre dancei, na verdade. Quando eu tinha 6 anos, eu comecei o balé. E com 11 anos, eu pude fazer uma aula experimental. E foi aí que eu me apaixonei. E quando eu tive, na verdade, mais ou menos uns 16, que eu fui à Espanha, eu vi a dimensão cultural que era, né? E como a carreira exigia uma dedicação e um tempo de estudo, e foi aí que eu decidi isso para minha vida. Então ele me amarrou nesse momento. É lindo. E é um pouco disso que eu falei, né? A gente comentou sobre o quanto a cultura é viva nas cores, nos sabores, né? Na magia, em tudo que envolve no extrovertido das pessoas. E a dança traz isso, né? A gente vê pelas cores da tua roupa, pelo modo como você dançou. É muito lindo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cultura que você conheceu quando esteve lá e a cultura que você interpreta nos palcos, trazendo para o Brasil, né, um pouco desse reflexo. Olha, o flamenco, ele é muito amplo nessa parte de expressão, né? Ele fala muito das emoções humanas, né? O reflexo da nossa sociedade, do nosso viver. Então, assim, a gente pode abordar temas muito alegres, em que você fala da expressividade, do movimento cultural tanto de vivência familiar, né, ou como expressões populares de festas, mas a gente fala também muito das emoções mais profundas, né, dessa introspecção e dessa maturidade que você se desenvolve. Então, eu acho que esse grande leque faz com que o flamenco também seja um processo de autoconhecimento, né, um crescimento em que você entende que reconhecer as emoções alegres ou tristes fazem parte da sua vida, né? E que cada superação que você tem, o conhecimento do seu próprio sentimento, faz com que você se fortaleça, encontre a sua assertividade, o seu posicionamento, sejam homens, mulheres. E isso também uma grande experiência até com crianças e pessoas de mais idade, assim. Então, por isso que ele é tão amplo e atinge tanto a gente, seja em qualquer lugar do mundo. Não tenha dúvida. Olha, Annelise, o que você acha que são os principais traços da cultura espanhola que mais impactaram o Brasil e a América Latina? Bom, falar de formação da Espanha é falar de várias camadas, assim, de civilizações. Então, a gente teve a presença de romanos, depois dos árabes, dos cristãos, os judeus. E aí a gente sempre pensa nesse mosaico de civilizações. E isso vem para o Brasil, vem para a América do Sul de forma geral com a colonização também. E aí eu acho que a língua é muito presente, não tem nem como não falar, mesmo que cada país da América Latina que fale a língua espanhola tenha o seu sotaque, tenha o seu jeito, mas a língua é muito presente, a religiosidade, né, a religião católica também, é a base muito importante desde então. E também toda essa questão da expressividade, como você tem falado, né? Do estar junto, o de forte, conversar, né? de abraçar, né? Isso é muito forte. E isso vem não só na colonização, mas depois com a imigração europeia do século XIX. Eu mesma sou descendente, né? Então a gente brinca, né, dessa expressividade, de a gente falar mais alto, da gente abraçar, desse afeto também, né? Isso é muito próximo também da cultura espanhola. É muito legal. Juan, a sua história une realeza e arte, né? Eu queria saber como é que essa herança influenciou o seu olhar para a vida, para a música. Da seguinte maneira, a minha avó era filha de rei. Ela pintava, ela fazia escultura. Minha mãe, por parte do meu Deus, logicamente não era nobre que era a neta do Barão da Laguna, mas não tinha uma nobreza tão forte, não tão presente. Ela tocava violão, cantava maravilhosamente bem. E castanholas, que eu toco também. Isso aí eu toco de ouvido. E isso influenciou da seguinte maneira, me fez ser um ser humano normal. Por quê? Eu era sempre tido como uma pessoa de Marte. Eu não era uma pessoa, sabe aquela coisa, é um príncipe, sim, eu sou príncipe. Graças a Deus nasci príncipe, eu vou agradecer a todos os meus antepassados. Mas eu sou
Gente, então eu posso cantar, eu posso desenhar, eu posso fazer besteiras, entre aspas, como um ser humano normal. Influenciou a minha educação. Isso sim, muito. Eu sempre fui muito contido e sempre respeitei muito próximo. Agora, quanto à cultura, foi um leque assim enorme que eu tive, graças a Deus. Você cozinha, Juan? Cozinho. Cozinha? Isso, eu estava falando para o meu empresário da Universo Produções Artísticas, o Lindomar, para ele fazer um macarrão com roquefort, que é um prato maravilhoso que eu sei fazer. E quando ele foi lá no Rio de Janeiro, eu disse, eu vou fazer para você. É muito picante, mas eu gosto. Mas a tortilha também eu sabia fazer, porque eu tive uma namorada minha que me ensinou. E tem também um prato que se come muito na Espanha, que eu não sei se você lembra, que é o arroz à cubana. Arroz à la cubana. Te acordas? É, o arroz é um ovo, né? É o arroz, ele fica assim, meio papa. Aí vem um ovo e ovo tomate. Frito, molho de tomate. Exatamente. Nossa, minha mãe fazia muito pra gente jantar também. isso em casa. Tua mãe mora lá, você comentou? Minha mãe mora lá em Valência, terra legal. da paella. Exatamente. E tem também aquele suco de tomate que eu esqueci. O gazpacho. E esse, que eu adorava também. Eu moro em Barcelona coisas e moro muito em Madrid. típicas de lá. Ô de lá. Mireia, quando uma pessoa... Juan, enfim, a pergunta vai para todos. Quando uma pessoa vai pela primeira vez à Espanha, o que ela deve pedir para comer, para beber, que é muito típico de lá? Porque assim, a paella também claro. mas a gente encontra muito aqui no Brasil. Eu sei que lá se desdobra de outras formas, mas assim, o que você acha que são coisas corriqueiras assim que ela tem que provar? Olha, batatas bravas também tem em todos os bares que você para lá para tomar uma cervejinha, um vinhozinho, batatas bravas. A gente também vai encontrar pulpo gallega, que é uma delícia. A gente vai encontrar croquetas, que hoje estão super em alta aqui no Brasil. E é uma coisa, de muito tempo. Vamos encontrar, enfim, muitas tapas, pinchos, gazpacho. Nos dias frios temos aí o puchero, também um prato muito típico. Temos rabo de touro, que é maravilhoso. Enfim, a gastronomia espanhola é muito rica, muito rica. E cada região que você for, logicamente, vai ter aí o seu prato tradicional. Você falou que sua mãe mora lá. Seus pais, né? O teu pai mora aqui no Brasil. Vocês moram em São Paulo. Moro em São Paulo. O Alan, qual foi a maior lição que você acha que ele te deixou? Qual é a maior lição que ele te deixa? Porque ele também é chefe. Sim, ele também é chefe. Comecei a cozinhar, a trabalhar com ele aos 16 anos. Me interessei pela gastronomia desde pequenininha. Em vez de assistir desenho, eu assistia Ofélia, Palmeirinha. Eu adorava. Para mim, minha maior diversão era assistir. E você cozinha todo tipo de gastronomia ou você se especializou na espanhola, enfim? Eu cozinho todo tipo de gastronomia, mas eu me especializei na culinária espanhola por consequência, né? Então, sou neta de espanhóis, por parte de pai e de mãe, a família inteira, a gente mantém os costumes, a culinária, a língua, enfim, tudo. Isso é importante. Ô, Natália, se eu quiser dar um presente para alguém, como que essa pessoa, assim, eu quero dar um vinho de presente para alguém. Como saber que região do mundo eu escolho para não errar? Que característica eu olho naquela pessoa? De onde são os descendentes? Onde ela nasceu? Qual é a descendência dela? Que tipo de comida que ela gosta? Na sua opinião, qual é o jeito mais fácil de escolher um vinho para presentear alguém? Claro, se você tiver todas essas informações, você pode tentar ir caminhando para esse vinho, justamente buscando aí as referências dessa pessoa. Porém, eu acredito que ela também possa ter a curiosidade de experimentar outros vinhos, né? E aí tem um vinho que eu costumo dizer que é um vinho de presente muito interessante de ser dado, quando a gente não sabe exatamente o paladar da pessoa, porque pode ser que ela goste de coisas mais ácidas, pode ser que ela goste de coisas um pouco mais amargas, ou nenhuma dessas. Então, como que eu vou acertar? Eu costumo sempre indicar
um vinho que seja médio. O que é o vinho médio? Que ele não vai ter uma acidez muito potente, nem um tanino muito forte que amarra tanto a boca, não vai ser tão encorpado, ou seja, ele vai ser médio, exatamente para não ter nenhum desses extremos atrapalhando o meu paladar e tendo a chance de te incomodar um pouquinho. E tem alguma região ou algum país que eu consiga mais facilmente esses vinhos, ou dentro de cada um tem essa especificação? Tem, cada um pode ter essa especificação. E o que você pode fazer? Você pode olhar no rótulo e aí você tem algumas dicas. Então, a primeira dica, ela vai na linha das uvas. Então, tem algumas uvas que são um pouco mais nesse caminho que eu comentei. Por exemplo, a Merlot, a Carmenère, elas podem ir nesse caminho. Agora, você pode dar uma olhadinha também no álcool, o teor alcoólico. Por tentar que ele não passe de 14, na verdade sempre mais baixo que 14, porque vai ser um vinho não muito encorpado, né? Então essas características são importantes. E também tem uma outra informação no rótulo, que é o teor de açúcar. Vai ter que estar escrito lá se ele é seco, se ele é meio seco ou doce. Então você pode escolher ali um vinho meio seco, que ele vai estar no meio do caminho ali entre o seco e o doce, e você vai ter uma tendência aí a agradar um pouquinho mais, de forma geral. Muito boa dica, gostei bastante. Isadora, o flamenco mistura aí, vocês trouxeram isso pra gente hoje, né? O canto, a dança, a expressão corporal. Como é que você enxerga essa fusão no palco? Olha, pra mim é uma coisa que eu venho do teatro, né? Então eu tento trazer esse universo mais cênico para o flamenco, que por si só já é, né? E eu acho que é muito rico porque a gente consegue, às vezes, com essa questão do idioma, né, que tem essa diferença, mas dizer tanto com o baile, com a guitarra, né, o violão flamenco e com o cante. Por ser uma coisa popular, eu acho que conecta com todo mundo, né? Por isso que o flamenco é tão influente no Japão, no Brasil, em tantos outros países, né? Virou um sucesso. Porque ele consegue fazer a gente se conectar, né, com esses sentimentos tão profundos, seja de alegria ou seja de tristeza, que também vem de povos muito marginalizados, povos que foram perseguidos, né, na época de Inquisição. Então ele tem essa raiz profunda, forte, né, em todos os sentidos, forte, que o brasileiro também tem, né, com todo o nosso histórico. Então a gente consegue se conectar porque o brasileiro primeiro é muito coração, né? Então a gente se conecta com essa força. Todos esses sentimentos, né? Porque é do humano, seja a alegria, seja a tristeza. Eu acho interessante, né? Completando o que a Isadora está falando, existe uma questão da linguagem no flamenco. A gente se comunica. Eu digo que o bailaor, ele não dança pelo aplauso do público, pela conexão com os companheiros. A gente fala companheiros. Então, o que eu busco é provocar a Isadora para que ela cante em função da reação que eu trago na linguagem do baile. Que o Yuri toque essa guitarra e que ele me inspire a fazer a movimentação dessa comunicação. Por isso a improvisação é tão importante. Então, essa linguagem que nós temos nessa interação cante, guitarra e baile é única no flamenco. E é por isso que a gente tem essa diferenciação. O flamenco não dá para ser só baile. Não dá para desconectar da música. E a gente tem um caldeirão emocional muito forte entre nós, que quando ele ultrapassa, ele chega no público. Então, por isso que ele é tão verdadeiro, tão tocante, tão visceral. Muito legal. Falar tudo tem que tocar o coração. Isso vai para o coração. Sem dúvida. Olha, eu gostaria de convidar vocês para uma apresentação. A Isadora cantando, o Yuri tocando e a Ana Paula dançando. Vamos lá? O palco é de vocês. Vamos já.
pidiendo justicia y otro pidiendo venganza. Hay uno pidiendo justicia y otro pidiendo venganza. Que con las bombas que tiran los fanfarrones hacen las gaditanas. Tirabuzonle, tirabuzonle prima, tirabuzonle. Y con la bomba que tiran los fanfarrones. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tentando a subida descer, e agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tentando a subida descer, e agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição. Conceição foi então. Juan, muito obrigada, que voz linda. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, o microfone, que você falasse um pouquinho desse projeto pra gente. Esse projeto foi muito engraçado. Eu, quando comecei a cantar, eu falo para você ou eu falo para a câmera? Nos dois, se você quiser sentar, fique à vontade. Não, vou falar do seu lado. Venha. Aí eu me sinto melhor com essa mulher bonita. Deixa eu te dizer. Quando eu comecei a cantar, eu fui ao Roberto Menescal, que você deve lembrar dele, claro. E ele disse que eu não poderia cantar porque eu lembrava Calbi Peixoto.
tinha 16 anos. Eu nem sabia quem era Calbi Peixoto. Minha mãe ouvia Calbi Peixoto. Aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus, como é que eu vou cantar? Aí minha mãe ouvia a Maísa. Eu comecei assim, maravilhoso. Conceição, eu me lembro muito bem. Eu falei, não vou cantar assim, não. Aí quando eu fiz a minha primeira novela e eu gravei Em Cada Verso, em Cada Samba, aí eu comecei a cantar como eu cantava. Porque o Calbi, eu conheci, porque eu fui júri durante 2 anos do Silvio Santos, e eu viajava muito com o Calbi Peixoto, e eu falava assim, Calbi, eu posso cantar exatamente igual você. O que você acha? Eu posso cantar Conceição, eu me lembro muito bem, Bourbonzinho, você pode cantar igual a mim. E isso ficou na minha cabeça, muito bem. Fui embora para a Europa, cantei com Diana Ross, com Neto Clicou, nos mesmos programas que o Guri Iglesias, fiz um sucesso muito grande, voltei ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, eu passei 2 anos sem cantar e depois eu falei, por que não cantar como eu sempre gostei e gostaria de cantar? Conceição, eu me lembro muito bem. Se lembra? Muito obrigado. Se não lembra, muito obrigado. E assim surgiu Juan de Bourbon canta Calbi Peixoto. Que lindo. Está fazendo muito sucesso, estou viajando o Brasil inteiro e estou aqui com essa plateia maravilhosa e com a Nossa Senhora da Aparecida. Nos abençoando. Que é nos abençoando, que faz parte da minha vida. Ela me cobre com o seu manto de amor. Amém. E essa beleza, não é? Aqui do meu lado. Obrigada, Juan. É uma honra para vocês. Agora eu vou me sentar. Por favor. Conceição, para provar essa paella deliciosa. Muito bem. Nossa, muito bom. Isso, Miré, tem frango aqui também. Conta um pouquinho pra gente. Nós estamos provando agora, viu, gente? Que as entradinhas estavam tão boas que nós ficamos agora que nós viemos para praia. Eu trouxe hoje a paella mista, tá? É uma receita da minha avó e do meu avô, Joaquim e Milagros. Aprendi com eles essa receita. Então, a paella mista, ela vai levar tanto os frutos do mar quanto a carne de frango. Tem o camarão, tem lula, isso? Isso. O mexilhão. Aí temos o frango, entra pimentão, vagem e a ervilha. Ah, é muito gostosa essa mistura. É uma paella muito deliciosa. Eu, particularmente, é a paella que eu mais gosto. O importante da paella é o arroz, né? Então, esse arroz, ele cozinha num caldo muito saboroso. Então, ele chupa todo esse sabor. Não importa se você tem em cima da paella 20, 30, 2 camarões. O importante da paella, gente, é o arroz. Que legal, diferente, né? Engraçado que ela falou que tem o frango. Ela tá delicada, porém muito intensa, né? Então ela tem uma intensidade. E harmonizou muito bem com o vinho branco. Eu adorei. Ficou delicioso. O vinho branco, que também é muito intenso. Ficou ele delicioso. não é um vinho branco simples, assim. Ele tem untuosidade, ele é cremoso. E é um vinho que você vê até na cor. Ele tá um dourado, né? Exatamente porque ele tá envelhecido praticamente 9 anos. E você já trouxe a sobremesa pra gente também, ó. Que delícia! Daqui a pouco nós vamos provar a sobremesa. O que são os doces típicos da Espanha? Doces típicos na Espanha, a gente vai encontrar bastante doces com ovo, né? Assim como Portugal, também trabalham bastante com a gema de ovo. Hoje eu trouxe a crema catalana, que é uma sobremesa muito famosa e muito conhecida aqui. É bem gostosa. Ela é a base, como se fosse um creme inglês, né? A base de leite e de ovos. A gente aromatiza esse leite, então, com canela e casca de limão. É bem forte, gostinho da canela, delicioso. A gente estava conversando aqui, ela lembra bastante um creme brulee. Sim, muito bom. A diferença é que o brulee, então, você vai aromatizar esse leite com a baunilha. E na crema catalana, então, com a canela e a casca de limão. O cítrico dá outra cara para ela. Essas misturas são muito interessantes, né? Muito interessantes. Ana Paula, além da dança, quais elementos da cultura espanhola te inspiram? A gastronomia que a gente está falando tanto aqui, a literatura, o modo de viver. O que você traz no seu dia a dia? Olha, eu acho que, para mim, artes plásticas, Picasso, Miro, Salvador Dalí, é uma inspiração imensa, né? A poesia também, com o Lorca, né? Com tanta história e tanta beleza através das palavras. E realmente o modo de viver, eu acho que isso interfere muito, né? Essa questão da liberdade, de você se deliciar com os cotidianos, com as coisas do cotidiano, com as delicadezas do dia a dia,
né? De você ser feliz no dia, né? Naquela coisa do momento. Então, essa maneira leve, né, de viver o hoje, eu acho que a Espanha traz muito forte e o Brasil também nessa conexão. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu quero agradecer a sua companhia, você que está em casa e conhecer um pouco mais da cultura espanhola hoje. Esse programa, assim que nós terminarmos aqui na TV, ele já sobe para o YouTube, o nosso portal A12. Lá tem uma playlist com todas as edições do programa. Então, você está convidado a compartilhar, a conhecer, a indicar para alguém. Obrigada, Juan. Seja sempre bem-vindo. Foi uma honra te receber aqui. Mireia, muito obrigada. As comidas todas deliciosas. Eu que agradeço. Natália, obrigada. Saúde sempre. Saúde. Muito obrigada, querida. Obrigada, Nelise. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Isadora. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Obrigada, Yuri. Vamos encerrar com música? Olê. Obrigada, equipe. Obrigada a você que está em casa. Boa semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Olê. Despierta un sudor frío, si a medianoche en tu cama te despierta un sudor frío, por Dios no te dejes nada más, quiéranlo, suspiro mío, quiéranlo, suspiro mío, si a medianoche en tu rosa y lirio primao, va derramando niña ya que ya va derramando, cuando va dando niña, va derramando. Que se me importará a mí, que se me importará a mí, que sé que la salina y que yo te quiero a ti. Ese me importará a mí, ese me importará a mí, que sé que la salina y que yo te quiero